Olá, boa noite. Estamos ao vivo, direto da Câmara Municipal de Campinas, para a transmissão da palestra em comemoração ao Dia Municipal de Enfrentamento à Medicalização da Educação e da Vida, promovido pelo vereador Pedro Tourinho. Boa noite a todas e a todos. Quero agradecer, antes de mais nada, a todos que estão aqui presentes para essa atividade de hoje. Já é a segunda vez? Terceira vez? Terceira vez que a gente realiza uma atividade aqui na Câmara para comemorar o Dia Municipal do Combate à Medicalização, né, que é a medicalização da sociedade, né, que é um projeto de lei, uma lei que a gente criou aqui nessa casa, numa parceria com o movimento contra a medicalização, o movimento pela despatologização da vida. Hoje a gente veio aqui, convidou a Juliana Garrido, que já esteve presente aqui, na verdade, nos outros momentos, como uma participante que tem uma longa trajetória já, junto com a professora Cecília Colares, aí, na discussão da medicalização. A Juliana Garrido, ela é professora de Educação Básica e membro do Despatologiza. Eu, antes de passar a palavra para a Juliana, eu quero também anunciar a presença da Rosângela Vilar, que é psicóloga do Despatologiza e do Conselho Regional de Psicologia, que vai estar na mesa também conosco, fazendo essa discussão. A professora Maria Aparecida Moisés, que está aqui conosco, que é professora titular da Pediatria da Unicamp. A Sônia Ferrarese, que é assistente administrativa do Conselho Regional de Psicologia. Essa discussão sobre a medicalização, a patologização e hoje, particularmente, sobre a judicialização, é uma das temáticas que, no nosso entender, faz mais sentido no questionamento das nossas contradições e dos nossos vícios que a gente vai assumindo na contemporaneidade, na construção das políticas públicas. A gente tem visto, eu como trabalhador do SUS particularmente e acompanhando a gestão pública de saúde, a gente tem visto uma cadeia muito perversa e muito complexa envolvida com a questão da judicialização de modo geral na saúde, né? Isso passando desde a ação de lobbies que tem como intenção exclusivamente fazer vender os seus produtos com base na judicialização, até mesmo uma agenda mais deliberada de questionamento das políticas públicas, de questionamento das redes de assistência que a gente tem. Teve um estudo, não sei se a Juliana vai falar dessa questão, lá, feito há uns 6 ou 7 anos atrás, que mostrou que no Brasil, naquela época, mais de 50% dos casos de judicialização na área da saúde, eles tinham 6 advogados como seus proponentes, vamos dizer, quem apresentava as causas em questão. Quer dizer, constituiu-se um grupo muito pequeno de advogados, de figuras muito vinculadas a lobbies, que todo ano oneravam em muitos e muitos milhões de reais as prefeituras, com frequência, com prescrições, com a obrigação do cumprimento de compra de medicação para pacientes que de nada tinham a ver com o que estava estabelecido como a norma dentro do Sistema Único de Saúde, ou mesmo com aquilo que seria possivelmente o melhor para os pacientes. Na área da educação, eu acho que essa é uma questão que ainda tem muito para ser debatida, a judicialização. Eu espero que a Juliana consiga iluminar um pouquinho a gente aqui, porque particularmente na questão da Ritalina, né, do metilfenidato, a gente tem visto também essa mesma lógica se instalando de forma progressiva. Pois bem, vou então passar primeiro para a Juliana, para que ela... Você quer fazer primeiro uma saudação, Rô? Sim. Então, primeiro vou passar para a Rosângela, que ela vai fazer uma saudação, colocar algumas questões, em seguida a gente passa para a palestra da Juliana. Bom, gente, boa noite. Como disse o Pedro, né, terceiro ano que a gente vem para a Câmara para poder fazer a discussão, né, do Dia Municipal de Enfrentamento à Medicalização. A cada ano a gente tem escolhido temáticas diferentes e esse ano a gente escolheu a educação, né?
muitas dificuldades a gente vem tendo em poder lidar com as queixas, né, de aprendizagem, com as questões de comportamento dentro da escola. E aí, assim, é muito importante a gente poder ter claro o que disso está sendo medicalizado e o que de verdade são problemas. Então, acho que a fala da Juliana hoje vai ser muito importante. Então, eu queria agradecer ao Pedro por ter nos ajudado, né, em mais esse início de comemoração, que continua amanhã na Praça da Catedral, à tarde. Vamos ter as práticas integrativas junto com a população, lembrando, né, primeiro sensibilizando a população do que é a tal da despatologização e podendo mostrar para as pessoas que há muitas formas da gente lidar com as nossas dores e os nossos sofrimentos, que não é o uso excessivo de medicação. Queria falar também, agradecer em nome do Conselho de Psicologia, que é nosso parceiro nessa luta, em especial o Núcleo de Educação do Conselho de Psicologia, que vem fazendo um enfrentamento bastante importante com as PLs no município de São Paulo e tentando nos ajudar também nos outros municípios. Então, boa noite, que a gente consiga se enriquecer com as ideias que a Juliana nos traz. Antes de passar para a Juliana, eu quero aproveitar aqui para fazer um convite para quem está presente e para quem nos assiste na TV Câmara para mais uma edição, segundo Construindo Vidas Despatologizadas, né, que é um fórum que vai acontecer na Unicamp nos dias 16 e 17 de novembro agora. Né, então, daqui a uma semana a gente vai ter a segunda edição. É um evento aberto, quem quiser participar pode participar, vai ter gente do Brasil todo, na verdade, vão ter profissionais, especialistas do Brasil e internacionais também, né? Sim. Internacionais também, debatendo as perspectivas da construção de vidas despatologizadas. Então, fica esse convite para quem puder e quiser participar. Agora é com a Juliana. Boa noite a todos os presentes. Como o Pedro e a Rosângela já disseram, essa é a primeira atividade em comemoração do Dia Municipal do Enfrentamento à Medicalização da Educação e da Sociedade. E é um prazer poder participar aqui com vocês e contribuir com a reflexão que a gente propõe hoje sobre a patologização e a judicialização na relação com o fracasso escolar. Gostaria de agradecer o convite de novo e dizer que é um desafio estar aqui, pelo caráter da plateia. Acho que é importante a gente falar para um universo mais amplo de pessoas. Obrigada. E, em segundo lugar, porque os temas dos quais eu vou tratar hoje ainda nos impõem muitos desafios e dúvidas. Então, a gente espera poder fazer essa fala e depois trocar algumas ideias aqui também. Eu sou pedagoga, mestra em saúde da criança e do adolescente, e há quase 10 anos me dedico à temática da medicalização e da patologização, primeiro como estudante, depois como pesquisadora e depois como professora da rede municipal aqui de Campinas, onde eu via e tentava combater algumas formas de medicalização e patologização que atravessam o processo educativo. A patologização, ou medicalização, se refere à expansão da atuação médica para além do seu campo de conhecimento e pode ocorrer tanto a partir do campo médico quanto a partir da própria sociedade, quando recorremos à medicina para responder problemas que não têm a origem médica, não têm sua origem no campo médico. Então, questões da vida humana e da expressão da vida humana passam a ser respondidas por pressupostos médicos. E a medicina vem responder coisas de campos que originalmente não pertenciam à medicina. Esse processo conta também com a omissão de outros campos de conhecimento. A omissão a omissão e o poder são categorias centrais nessa análise, né? A omissão de um campo ligado ao poder de outro campo é que legitima o processo de regência e normatividade de regras sociais e expressões da vida a partir, nesse caso específico, da medicina. No caso da educação e dos problemas de aprendizagem, por exemplo,
a omissão ou passividade dos profissionais da escola diante do fracasso escolar cedeu e continua cedendo espaço à medicalização, fortemente apoiada nos supostos diagnósticos como TDAH, dislexia e muitos outros que têm ocupado o espaço da escola. Eu quero dizer com isso que o fato de nós, profissionais da educação, nos sentirmos impotentes diante dos problemas de escolarização dos alunos contribui para o aumento da intervenção de outras áreas na educação. Na maioria das vezes, essa intervenção individualiza problemas que são coletivos e não contribui para a melhora do sistema de ensino. Mesmo assim, e apesar de serem contundentes as críticas construídas acerca do tema, as categorias profissionais envolvidas na produção da escola, no fazer escolar, ainda não tomaram para si a elaboração de uma resposta para esse problema e de uma solução para o problema do fracasso escolar. E a resposta a partir de práticas patologizantes continua a estigmatizar os sujeitos diagnosticados, a eximir de responsabilidade profissionais e famílias e a deslocar o papel da escola e de outros agentes da sociedade no resultado insatisfatório do processo educativo. A judicialização, como o nome sugere, implica num processo semelhante, só que no campo da ação jurídica. Significa que a decisão de questões de larga repercussão política ou social está sendo deslocada para órgãos do Poder Judiciário e não mais sendo tomada pelas instâncias políticas tradicionais, que eram o Poder Legislativo e o Poder Executivo. São ainda, né? Apesar desse deslocamento. No Brasil, cada poder tem sua função. A do Legislativo é criar o direito, do Executivo concretizar o direito a partir da prestação de serviços públicos, e a do Judiciário seria garantir a aplicação do direito nos casos, nas hipóteses de conflito. No entanto, quando há um desequilíbrio entre esses poderes, entre a ação desses poderes, com omissão ou incompetência do Legislativo ou do Executivo, o Judiciário é acionado e, por ter coercitividade e exigibilidade, faz cumprir a demanda que não está sendo atendida. Nesse caso, pode-se dizer que a judicialização tem servido positivamente à sociedade como forma de garantia de direitos. Apesar de ser uma tendência mundial, a judicialização no Brasil tem algumas origens específicas. A primeira está relacionada ao processo de redemocratização e consequente expansão do poder judiciário no aumento da demanda por justiça da nova sociedade democrática. A segunda é a característica abrangente da Constituição de 88, que transformou o que era entendido como política em direito e introduziu as noções de direito à educação e direito à saúde, por exemplo, obrigando o Estado a garantir atendimento integral a essas questões. E a terceira e última que eu quero trazer hoje para abordar esse tema aqui se refere ao mecanismo de controle de constitucionalidade, que no Brasil é um dos mais abrangentes do mundo e pode ser feito tanto pelo judiciário quanto por ação direta de agentes da sociedade. Mas nem tudo é positivo nessa expansão da atuação judiciária. E eu gostaria de marcar uma diferença entre a judicialização e o ativismo judicial. Enquanto o primeiro se trata de uma circunstância em que o judiciário é chamado a decidir sobre uma matéria e não pode se furtar de responder, quando o judiciário é acionado, ele tem que dar solução sobre um conflito. O segundo, o ativismo judicial, é um exercício deliberado de interferência no espaço de atuação dos outros dois poderes. O ativismo se apoia em condutas como a aplicação direta da Constituição, mesmo em situações em que o texto não contemple, o julgamento de inconstitucionalidade, independentemente da manifestação de um legislador ordinário, e a imposição de ações ou de abstenções ao poder público, especialmente no que tange às matérias de políticas públicas. Um forte exemplo são os casos de condenação da União, do Estado ou do município, né, que a gente tem vivido com muita frequência,
condenados a custear medicamentos e terapias que não constam da lista de protocolos dos referidos sistemas de saúde. Então, na saúde, no SUS especialmente, isso tem acontecido com mais força. O que se justifica pelo caráter de garantia de direito acaba podendo significar uma microjustiça que pode impactar negativamente um segmento econômico ou a própria prestação do serviço público. Desculpa, eu demorei a passar os slides aqui. Então, o oposto desse ativismo é a autocontenção judicial, que utiliza critérios conservadores para a aplicação da Constituição ou para a declaração de inconstitucionalidade, além de se abster de interferir na definição das políticas públicas. Então, o judiciário vive essas duas posições antagônicas, né? A dualidade entre o ativismo e a autocontenção funciona como um pêndulo, variando de acordo com o prestígio de que desfrutam os outros poderes, o legislativo e o executivo, em determinado momento histórico e social. O nosso momento atual não é dos melhores, nem para o legislativo, nem para o executivo. A gente está vivendo uma profunda crise desses dois poderes, e isso colabora com a tendência ativista que vive o judiciário brasileiro atualmente. O ativismo tem ganho cada vez mais espaço na atuação judiciária e pode servir negativamente à sociedade, uma vez que exibe dificuldades dos outros poderes e aprofunda a crise em questão. Além disso, pode significar um risco à legitimidade democrática, uma vez que o judiciário não conta com representantes eleitos, que é uma questão que está necessariamente posta quando as situações de conflito são resolvidas pelo judiciário, que não tem representatividade do povo. Há um outro elemento que contribui para o protagonismo do judiciário e o crescimento do ativismo, que eu queria trazer para a discussão hoje, que é a inflação legislativa. No momento em que vivemos, a inflação legislativa aparece como expressão da constitucionalização exagerada de matérias comuns, produzindo um descompasso entre a legislação e a sua aplicabilidade. É o que a gente conhece como as leis que não pegam, ou leis vazias de significado. O que a gente testemunha é um aumento desenfreado da quantidade de leis, e essas leis acabam não dando conta de garantir o que elas supostamente foram criadas para garantir. Somado isso à intervenção exagerada do judiciário, resultam em uma judicialização que não contribui para a melhoria dos serviços. Então, nem aquela qualidade positiva da judicialização, que era a garantia dos direitos, aqui não acontece. Eu vou mostrar alguns exemplos de leis no campo da educação, para a gente ir se aproximando dessa conexão com o fracasso escolar. Então, eu trouxe alguns. Os PLs estão em tramitação, são PLs nacionais. Eu peguei alguns exemplos, na verdade, alguns que eu encontrei, alguns que estavam mais perto da discussão da qual eu me aproximo. Então, tem o PL 7081, que está em tramitação e, se eu não me engano, agora essa semana foi votado na Comissão de Educação. Só faltaria uma ou duas votações. E dispõe sobre o diagnóstico e tratamento de TDAH e dislexia na rede pública de educação básica. Então, isso tem origem no Senado Federal, mas já está na Câmara agora. O PL 909, de 2011, dispõe sobre o aperfeiçoamento da política educacional na rede pública para alunos com transtornos de aprendizagem. Tem origem na Câmara, mas já está no Senado também. E o PL 3092, de 2012, dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento gratuito de medicamentos para TDAH no SUS. Então,
acho que a primeira coisa a apontar é que os transtornos de aprendizagem e os diagnósticos, por exemplo, que são questões controversas e ainda muito discutíveis, aparecem como certezas nos projetos, né? Então, esses projetos vão supostamente atender para garantir um direito, quando, na verdade, a questão em si é controversa, não está resolvida ainda. E tem uma lei aqui em Campinas, que foi aprovada, 13.983, de 2010, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Diagnóstico e Tratamento de Dislexia em alunos da rede pública de educação municipal e da outras providências. Então, aqui é um exemplo da inflação legislativa, ou seja, a lei, desde 2010, autoriza o executivo, que é a oferta de serviço, a instituir o programa de diagnóstico. Então, impõe ao sistema de educação mais essa necessidade e que, até hoje, não está sendo cumprida, né? Ou seja, nem resolveu para atender o que se propunha, que é o diagnóstico e tratamento de alunos com dislexia, nem pôs isso em questão na rede para resolver o caso do fracasso escolar de crianças que não aprendem a ler e escrever. Então, incontáveis leis enchem de detalhes o serviço a ser oferecido e desfoca as ações políticas do que realmente importa, que é a garantia para todos de acesso e permanência a um sistema educacional de qualidade. É sabido que as condições da educação brasileira hoje não atendem a contento diversas exigências do sistema, como número de profissionais, qualificação dos profissionais, condições de trabalho, as próprias unidades de ensino, número de vaga, a relação do número entre aluno e profissionais de educação. Mas todas essas leis não atacam o que são esses problemas conhecidos da educação e estão impondo outras necessidades ao executivo que não a original de oferta de qualidade para todos, de educação pública. A judicialização não tem se mostrado o mecanismo mais eficaz para essa garantia, pois aos membros do judiciário falta domínio técnico para julgar matérias que envolvam o cotidiano educacional. Apesar do papel do judiciário ter se ampliado de forma expressiva, é urgente a necessidade de discutir a utilização desse meio para a solução de problemas de ordem pedagógica e educativa, visto que estamos longe de superar o fracasso escolar. Além disso, a judicialização da educação tece uma teia complexa de efeitos, causas e efeitos indesejáveis, tanto com o sistema de ensino quanto com o sistema jurídico. No que se refere ao sistema escolar, o que a gente tem vivenciado é a falta de parceria, tanto entre os profissionais da escola, quanto entre a escola e a rede de proteção à infância. Então, não tem havido conversa entre os personagens desse serviço, para que o serviço seja ofertado de maneira qualificada. Existe um outro problema também, que é o desconhecimento da legislação relacionada à criança e ao adolescente e das atribuições do sistema de garantia de direitos por parte da escola e dos seus profissionais. Então, a gente vê isso quando, por exemplo, a escola precisa acionar um outro agente de proteção à criança e não sabe se recorre ao Conselho Tutelar ou ao Ministério Público, por exemplo, que são dois órgãos que têm atividades distintas e, normalmente, na escola não se sabe a que órgão recorrer. E a transferência de responsabilidade, que basicamente quer dizer que o executivo tem transferido algumas atividades que deviam, no caso da escola, ser resolvidas essencialmente na escola. Os conflitos ou os problemas fundamentalmente escolares ou pedagógicos passam a ser interpretados como de outra ordem e transferidos para a esfera judicial, sem que a escola e os seus profissionais, ao menos, esgotem os recursos internos que devem ser exaustivamente baseados no diálogo.
Já no que se refere ao sistema jurídico, o que se vê é falta de diálogo e culpabilização dos profissionais da educação. Então, a partir do desconhecimento do sistema educacional por parte dos integrantes do sistema de proteção à criança e ao adolescente, o juiz de direito, o promotor de justiça, o delegado, o policial militar, o próprio conselheiro tutelar, muitas vezes desconhece o funcionamento da escola e não dialoga com esses profissionais também para tentar contribuir com a solução de algum problema que tenha se colocado. Há um certo exagero na forma de agir e na intenção de que se defenda o direito à educação. O judiciário acaba agindo com intervenção exagerada na educação. E também a burocratização excessiva das ações, que muitas vezes emperra as relações entre o sistema jurídico e o educacional. Então, algumas demandas da escola que acabam no sistema judiciário, não são resolvidas a tempo por conta da burocracia excessiva do sistema judiciário. O resultado disso tudo é a manutenção do fracasso escolar. O fracasso escolar, porque é um problema essencialmente pedagógico e não tem sido enfrentado como um problema pedagógico, continua evidente, apesar de todo e qualquer investimento, tanto na patologização quanto na judicialização da educação. Ambas são ações paliativas. Por mais que se acredite nelas e se invista nelas, jamais poderão oferecer solução para o fracasso escolar. Nossa intenção aqui é apresentar essa discussão de forma mais ampla e convocar os profissionais do Legislativo e do Judiciário para um diálogo mais atento sobre as questões da educação. E, principalmente, e eu pessoalmente, gostaria de convocar os profissionais da educação para que qualifiquem suas avaliações técnicas e se posicionem de maneira crítica no diálogo com os outros campos de conhecimento. E, a partir daí, apostamos que será possível oferecer respostas reais aos problemas que a escola brasileira enfrenta ainda hoje. Alguns caminhos são possíveis para que a gente qualifique essa intervenção e reassuma o papel da escola e a posição dos profissionais de educação frente aos problemas que a escola vem vivenciando. Então, a organização da comunidade escolar é um passo importante, visando a gestão democrática e a participação de todos os envolvidos na escola, alunos, professores, gestores, comunidade, na discussão dos problemas e no enfrentamento dos problemas. A ênfase no aluno e na aprendizagem, né, especialmente e detidamente, ao invés de em problemas de outra ordem, seja de convivência, seja de até os problemas de saúde, os reais, não os supostos. A busca pelo significado dos conteúdos, então, acho que é um movimento já urgente da escola fazer, é significar a vivência escolar dos alunos. A recolocação do conhecimento como patrimônio inalienável. A busca pela quebra do círculo vicioso em que todos os que frequentam a escola fazem por absoluta falta de alternativa. Eu acho que a gente vive, de fato, um engessamento do espaço escolar, mas que é preciso enfrentar e subverter esse engessamento. E a construção da certeza de que a escola pode voltar a ocupar o papel que lhe cabe na sociedade do conhecimento que a gente vive hoje. Alguns textos me ajudaram a elaborar essa reflexão que eu apresentei. E eu gostaria de convidar a plateia para trocar umas ideias sobre esse tema e a gente poder aprofundar um pouco as reflexões trazidas hoje. Bem, Juliana, muito obrigado. Acho que foi muito interessante. Teve várias reflexões bastante provocantes aí que você fez para mim, pelo menos.
algumas categorias que eu não tinha nem ouvido, nem escutado, que eu achei muito interessante de debater enquanto parlamentar, a questão da inflação legislativa, as consequências e as causas dessa questão, e como é que isso dialoga com a questão do fracasso escolar. Eu gostaria de abrir para as pessoas que estão na plateia poderem comentar, debater com a gente, quem quiser convidar aqui, que usem o microfone que está aqui do lado. Estão convidadas. Alguém quer se colocar? Oi? Se você pudesse trazer aqui era melhor, porque... Obrigada. Eu acho que essa questão da patologização da educação é uma questão que a gente tem levado muito a sério durante muitos anos, né, Juliana? A gente tem estudado muito, tem se debruçado muito sobre esse assunto. Dentro da escola, na área pedagógica, a gente tem tido muitas dificuldades nisso. E existem vários problemas dentro da escola e que quase que impedem essa discussão, porque a escola tem problema demais, né? Então, isso passa ao largo da escola. Então, eu gostaria de, hoje aqui na Câmara, eu gostaria de fazer uma provocação, porque eu acho assim, que no momento em que o Legislativo, ele legisla a respeito, por exemplo, daqueles PLs que você mostrou, ele dá uma força fantástica à expansão dessa medicalização. Porque ele coloca isso como alguma coisa que foi muito estudada, muito debatida, e que as pessoas que estão propondo ou que estão votando conhecem profundamente esse assunto. E, na realidade, não conhecem nada. O que nós temos visto é que são leis e PLs que são cópias de PLs norte-americanos. Todos eles são iguais. Tem poucos, são 3, basicamente. O diagnóstico, a obrigação do tratamento e compra do remédio pelo poder público. É isso que tem acontecido. E quando a gente discute com o proponente, ele não sabe absolutamente aquilo que ele está propondo. Por quê? Porque ele está fazendo parte de um lobby de alguma indústria farmacêutica que quer vender loucamente o medicamento para as prefeituras, para os estados e mesmo para o governo federal. Então, isso é uma coisa muito séria e que a gente devia estar fazendo realmente alguma coisa para que o vereador, o deputado, que fosse propor esses PLs, eles tivessem consciência daquilo que eles estão propondo. Que eles estão propondo determinadas coisas que fogem da área da educação, alguma coisa que está justificando até o mau andamento dessa escola por N razões, pelos professores, pelo acúmulo, pela falta de verba, enfim, por tudo isso, até mais atualmente pela terceirização que as prefeituras estão fazendo das escolas públicas, né? Encontrando lobbies de companhias, de empresas de educação que estão homogeneizando a educação como se todo mundo fosse igual, se esquece disso e começam a pensar e descobrir transtornos e doenças e remédios, e a pessoa que está propondo ou aquelas que estão votando não conhecem a coisa mortal que elas estão fazendo com a educação e com as próprias crianças, porque esses remédios, se eles não fazem bem, eles imbecilizam, eles têm problemas sérios e as pessoas não sabem. Então, eu acho que neste momento, neste local, a gente tem que chamar atenção para isso. É neste local que a gente tem que fazer uma guerra. Quer dizer, vai propor, tudo bem, está livre, é democracia, você pode propor. Você sabe o que você está fazendo? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é a consequência disso? Você já leu a respeito disso? Isso é preciso, porque senão é muito forte uma legislação dessa, é muito forte. E nós, eu sempre brinco com a Cida, que há 30 anos a gente trabalha nisso, que a gente parece um velocípede pequenininho numa autopista e só vem caminhão gigante na frente da gente, você só fica torcendo para que eles não nos matem. Então, é muito importante isso, né? Deixar claro que a gente tem que fazer alguma coisa politicamente dentro do legislativo, porque a gente sabe o que precisa fazer na escola, mas
isso é um outro assunto, isso eu deixo para outra pessoa. Hoje eu queria levantar aqui na Câmara essa questão do legislativo mesmo. Obrigada. Tem mais alguém inscrito? Acho que eu sou a Maria Aparecida Moisés, acho que completando a Cecília Colares, que falou antes, eu acho que, além de tudo isso que a Cecília falou, tem uma questão fundamental, que é que políticas educacionais, elas têm um fundamento político, não politiqueiro, nem partidário e nem de lobby, mas é uma concepção política de educação, uma concepção política de saúde. Lógico, sempre tudo é político, né? Não estou falando de uma técnica neutra, não é isso. Mas tem um projeto de educação. Então, quando você fica legislando ou judicializando, você destrói uma política pública. Que é isso que acontece. Quer dizer, você falou dos projetos de lei. Tinha um que ele caducou pelo prazo, mas que era digamos, o anterior a todos, e era o absolutamente mais ridículo de todos, porque ele definia, ele legislava que dislexia existe e dizia o que era. Quer dizer, dislexia e TDAH, né? E eu brincava em todas as apresentações dizendo que era a primeira doença definida por lei, né? Era esse o ponto que a gente tinha chegado. Aí eles não tiveram, eles retiraram, juntaram com os outros, mas continua isso. Quer dizer, não é e não é demérito dizer isso, mas não é da competência do legislativo dizer qual é o projeto educacional dentro de uma escola. E como é que ele vai tratar crianças que têm mais dificuldade ou mais facilidade. Isso é uma questão pedagógica e não de lei. Acho que esse é um ponto fundamental. Assim como a definição de quais são as prioridades na política de saúde não passa porque acho que um ponto fundamental é que esses projetos de lei, eles não compõem uma política de saúde ou uma política de educação. Não, eles são coisinhas bem de lobby, né? Lobby da indústria e lobby de associações. E o legislador entra nessa, vamos ter claro também que não é de inocente. Ele garante um bom número de votos. Se eu puder comentar essa questão, né? Acho que essa para mim é a fala da Cida. Ela aponta um certo vício que a gente tem no universo, vou dizer, na verdade, no formato da nossa estrutura política, que, particularmente no Brasil, propicia esse tipo de situação, né? Como é que é eleito um parlamentar no Brasil? Você não tem, eu não defendo o voto distrital, vale dizer, mas você tem universos amplos de um eleitorado e como você tem um sistema que você precisa da constituição de quocientes eleitorais, você não precisa de fato ganhar o voto de uma maioria particularmente significativa para você ser eleito. Basta que você participe de uma coligação ou de uma chapa que tenha pulverizado uma quantidade razoável de votos e que você tenha um pouco mais do que qualquer um dos seus correligionários ali. Então, você pode eleger um vereador, por exemplo, em Campinas, com 20 candidatos fazendo 500 votos cada um e um que fez 700. Aquele que fez 700 vai entrar, por exemplo. Né? Na verdade, um pouquinho mais do que isso. Mas mas é algo parecido com isso. Então, acaba que, frequentemente, a gente encontra uma maneira de operar por parte de muitos legisladores que é essa. Qualquer encontro com qualquer grupo que pareça ser um grupo organizado, capaz de, mesmo que sendo particular, pequeno, mas capaz de ser doador de uma quantidade razoável de votos, independente da qualidade daquele pleito ou do impacto daquele pleito para a vida pública de um modo ou de outro, a gente acaba vendo que essas iniciativas são encaminhadas para o Legislativo. E, é claro, quando ainda existe a perspectiva do estabelecimento de uma relação virtuosa com algum setor com poder econômico, aí o empenho nesse tipo de empreitada acontece com ainda mais vigor. A gente tem aqui na Câmara de Campinas, neste momento, em tramitação, ia ser votado quarta-feira passada, um projeto, por exemplo, de um vereador aqui, que
determina como, por lei, o direito ao representante do laboratório farmacêutico de frequentar as unidades básicas, as unidades públicas de saúde de Campinas. Então, é o propagandista, é o nome do profissional que faz isso, ele é propagandista de laboratórios, cada laboratório, cada empresa tem os seus, e eles vão visitar o centro de saúde, por exemplo, no horário de funcionamento do centro de saúde, parar o atendimento do médico, o médico vai parar de atender o paciente para atender o propagandista, e, já segundo a argumentação desse setor, esse propagandista vai ajudar o médico a se atualizar. Essa é a maneira como isso é apresentado. É evidente que, especialmente para quem tem uma preocupação maior com a qualidade da informação que você vai utilizar na sua prática e com a fonte, os conflitos de interesse presentes, seria a última pessoa do mundo que você vai usar para atualizar de fato a sua prática profissional. No entanto, esse é o argumento, de que sem esses profissionais, o médico fica desatualizado. E aí é uma ação muito clara na nossa avaliação, uma ação muito clara. É um subgrupo de profissionais que certamente não é pequeno, deve ter mais de 1.000 representantes trabalhando na cidade ou na região de Campinas, então é bastante gente. Se eu for pensar nas suas famílias, nas suas redes de relações, isso tem um potencial eleitoral muito grande e que, portanto, podem ser mobilizados, e tem a indústria junto nessa história, que vai ficar muito grata em ter a possibilidade dos seus representantes frequentando as unidades. O que a gente viu foi que, mesmo elencando uma série de argumentos contrários a essa questão, uma série ampla de argumentos contrários a essa questão, a operação interna do Legislativo acaba favorecendo que projetos que pareçam, de modo geral, inofensivos para os interesses, por exemplo, do governo municipal, acabem passando por uma questão das relações que se estabelecem entre os parlamentares, mais do que qualquer outra questão. Então, isso acontece nas câmaras, isso acontece nas assembleias legislativas, isso acontece no Congresso Nacional. É igualzinho, é idêntico, na verdade, nas 3 instâncias legislativas, e aí você acaba vendo essa profusão de projetos que são sempre isso, são pequenos projetos que atendem a lobbies, a pequenos grupos, e aí produz isso que você falou da inflação legislativa, né? Eu achei isso muito, muito interessante. O que me preocupa, na verdade, nessa questão, não é nem a existência desse tipo de ação sobre o legislativo, né? Até porque o legislativo no Brasil, se você falou de crise aqui, eu acho que não existe poder mais em crise do que o legislativo. Acho que nem o governo federal, com tanta crise feita ele está vivendo, eu diria que está mais em crise do que o legislativo, porque o legislativo é uma crise crônica. O legislativo brasileiro, acho que nunca foi verdadeiramente prestigioso ou merecedor das melhores estimas da população brasileira. Essa é a minha avaliação, de certa forma. E o que me preocupa é a gente ver, na verdade, como é que os setores progressistas organizados, os setores que têm capacidade de formulação para apresentarem, pautarem e disputarem dentro dos executivos, por exemplo, os seus projetos para a educação ou para a saúde ou para outras áreas, neste momento encontram-se à mercê de uma ação legislativa e do executivo inconsequente, irresponsável e desenfreada, porque a minha sensação nesse momento é que aí sim, de um tempo curto para cá, retirou-se uma série de freios que existiam sobre a ação de legisladores inconsequentes e irresponsáveis. Isso sempre tivemos, um Congresso com 513 deputados, que nem 100 eu diria que são realmente aptos a exercer uma função socialmente útil, na minha opinião. Sempre, de alguma forma, existiram as lideranças e as figuras no legislativo que conseguiam fazer uma interlocução com esses setores e conter, resistir, negociar essas pautas dentro do legislativo. Mas, atualmente, o que a gente vê é uma ação desenfreada, até mesmo sendo estimulada, quando você pensa que o presidente do Congresso Nacional é um fascista corrupto hoje, que está propondo leis como a lei que cerceia o direito da mulher que é estuprada a ter acesso à pílula do dia seguinte, que isso passa de forma praticamente, tudo bem, está tendo resistências, movimentos, agora o fato é que isso está andando,
Isso passou no Congresso, isso jamais poderia ter passado no Congresso sob qualquer circunstância. Porque isso é o tipo da ação de um deputado do baixo clero, do baixo clero, do baixo clero, amparado por uma partícula da sociedade, um setor muito minoritário, porque até mesmo entre o que ele alega serem os pares dele, né, nos setores religiosos, eu tenho certeza absoluta que não se compartilha desse objetivo ou desse projeto, né? E, no entanto, esse tipo de ação progride. Campinas é a mesma coisa. A gente tem aqui um vereador que tem construído a sua carreira praticamente nesse último ano, reproduzindo esse expediente à la Cunha, à la Bolsonaro, né, estimulando, propondo projetos como, por exemplo, proibição da discussão de ideologia de gênero na cidade, moção de repúdio a Simone de Beauvoir e outras ações que, no nosso entender, só se justificam a partir de uma perda da capacidade dos movimentos e dos poderes, como o executivo propriamente, de conter essa prática legislativa deletéria, viciada e inconsequente. É uma coisa, sua fala me trouxe várias dessas reflexões, assim, né? Como nós estamos na Câmara, eu acho que a gente precisa urgentemente reorganizar nossos instrumentos de negociação com todas essas instâncias, na verdade. Eu não saberia dizer se a gente está conseguindo negociar mais ou menos ou como nesses espaços. Mas uma coisa que eu enxergo a partir do meu campo de atuação e que me preocupa muito é a qualificação técnica do campo profissional. Então, eu não sei se isso é expansível para outros campos, mas acho que, de certa maneira, sim, né? A gente perdeu criticidade e perdeu qualificação técnica para derrubar isso que você está chamando da ação desenfreada. A ação desenfreada normalmente vem ligada a muito pouca razão, né? Ou seja, as questões são de outra ordem, são questões econômicas ou questões de disputa de poder, mas em termos de qualificação técnica, nós do campo, seja ele qual for, seja saúde, seja educação, deveríamos ganhar certas discussões e certas batalhas, e a gente não tem ganho mais. Então, eu fico sempre pensando que qualificar essas discussões é um passo importante e é uma necessidade urgente dos campos de atuação, dos serviços, especialmente. Acho que... Estava pensando, enquanto a Cida estava falando, mas quando você falou da entrada dos... Como é que chama esse profissional que vai vender remédio? Propagandistas de laboratório. A entrada dos propagandistas de laboratório em unidades básicas públicas de saúde é a privatização do espaço público, que a gente vem vivendo avassaladoramente em todos os campos. E isso também eu estou falando da qualificação do discurso e tudo, mas há certas coisas, me parece que não tem vitória possível, porque quando precisa da maioria, a maioria está investida de desejos e sentimentos que atravessam outras questões, que não a qualificação técnica, a gente vai perder, por exemplo, coisas como essa, que não fazem o menor sentido, né? Como perdemos o Plano Municipal de Educação e a discussão de gênero e a terceirização dos serviços nas escolas e uma série de coisas. E a gestão da escola e da unidade por empresas privadas. Então, o grande avanço da privatização atende a uma agenda que não tem nada a ver com os direitos. Apesar da judicialização, né, de processos de judicialização, muitas vezes estarem imbuídos, supostamente, da defesa dos direitos. Então, esse discurso é um discurso que é feito, não sei se é feito para confundir, mas confunde muito a gente e a gente precisa abrir o olho, pelo menos no sentido de entender quem está a serviço do quê e fazendo por que razão. Então, atrás do suposto discurso de garantia do direito, tem, na verdade, defesas de agendas que passam pelo contrário da qualificação do serviço, né? Então, os PLs, de maneira geral,
que tratam de transtornos de aprendizagem, sejam eles quais forem, se a gente pensar que qualquer criança tem que aprender na escola, eu não preciso dar nome a nenhum transtorno. Eu tenho que qualificar a ação pedagógica. E a ação pedagógica, dentro da escola, tem que servir a todo mundo. A escola tem que ser um espaço que conta com número suficiente de profissionais qualificados a servir todo mundo. E eu não tenho que colocar, tem um PL que eu esqueci de colocar lá, que na verdade não é mais um projeto, já é uma lei aprovada, de atuação de psicólogos e psicopedagogos nas escolas da rede básica, de educação básica brasileira. Eu não preciso aumentar o número de profissionais que não dominam o assunto pedagógico na escola. Eu preciso aumentar o número de profissionais que dominam esse assunto e que servem ao serviço da escola por excelência, que é ensinar os alunos que estão nela, não importa que idiosincrasia tenham. E isso que devia ser uma questão, tanto do legislativo, quanto do executivo e do judiciário, né? No caso de o legislativo e o executivo não estarem dando conta disso, tem ficado em segundo, terceiro, quarto plano, porque o debate e as disputas estão em torno dessas questões outras que a gente está trazendo aqui. Cecília falou de como as leis dão a sensação de que eles sabem muito daquilo, né? E uma coisa que é muito interessante pensar na crítica à judicialização é justamente pôr em xeque a qualidade técnica de quem está oferecendo tanto a legislação quanto o julgamento, porque mesmo no âmbito do judiciário é uma dúvida, né? Se o sujeito investido da capacidade de julgar tem competência para decidir sobre uma matéria específica da educação, né, ou da oferta de medicamento, ou de assuntos técnicos que deveriam ter participação e ação dos profissionais que dominam essa área. Então, não quero de maneira nenhuma dar a impressão de que existe a malvada judicialização ou o malvado legislativo. Isso é uma disputa política por excelência, né? Como você falou. Não é política do partido nem da politicagem, é política da vida política e da construção da relação social. Mas cabe a nós, e porque temos nos omitido enquanto profissionais de outras áreas, né? Cabe a nós ocupar esses espaços de discussão e de disputa para que a gente deixe de perder com tamanha desvantagem como a gente anda perdendo. Tem um outro que eu não entendi exatamente em que esfera de lei entra, mas o edital do Enem de 2012, pelo que eu entendi, foi só em 2012, previa um acréscimo de 1 hora na realização da prova de alunos com diagnóstico de qualquer coisa. A gente já está no vestibular já estão conseguindo isso também, né? Então, isso, exato, porque daí tem isso também. A judicialização não muda a lei necessariamente, ela é um julgamento de um episódio de disputa e atende aquele que está pleiteando e não se generaliza necessariamente, né? Então, a liminar foi bem lembrada, ou seja, você consegue para aquele momento. Então, até isso faz a gente pensar, mas se a disputa é por oferta de direito, né, ou garantia de direito, não está, de fato, garantindo direito, tá? Resolvendo um problema, né? É o que o ministro Barroso chama de microjustiça. Você faz um caso de suposta justiça, mas o problema em si, que é a garantia do direito, continua sem ser resolvida. Essa questão, tem projetos de lei, que eu não sei se já viraram lei ou não, nesse sentido, que dá determinado tipo de garantia para quem tem esse diagnóstico e traz um laudo médico. Isso existe desde a escola, desde o jardim da infância. Mas ele começou a incomodar de verdade quando chegou na universidade.
Então, por quê? Porque a quantidade de laudos que tem aparecido, a Unicamp é uma delas, tem muitos laudos que chegam. E você vê que as pessoas, se você passar... É difícil dizer que o diagnóstico está errado, mas era necessário que a Unicamp tomou algumas atitudes para minorar essa questão. Mas a pessoa que apresenta esse laudo e que o juiz determina que se dê o que... Ele nem precisa mais, o juiz, né? Só com o diagnóstico, tem um laudo. E aí tem 1 hora a mais de prova, tem uma pessoa para ler a prova, se precisar tem uma para escrever a prova. Enfim, são verdadeiras regalias. Agora, quais são os cursos que tem esses que os alunos apresentam esses laudos? São os cursos mais procurados: medicina, engenharia, arquitetura, ciências da computação. A pedagogia não tem. Ciência, tem de deficiência de verdade. Eu estou falando desses transtornos que acontecem. Educação física, química, matemática, isso aí não tem. Tem na medicina. E isso, as universidades estão tomando algumas atitudes, pelo menos para controlar isso. Agora, é muito complicado, porque acaba tendo um sistema de proteção a determinadas coisas que a gente está sabendo, que não tem nem comprovação científica, que isso está... É uma coisa muito séria isso, né? Quando chega na universidade, eu já acho que é um caso colocado. Agora, quando pega criança pequena, em que você estigmatiza, você rotula, e a criança, ela acaba introjetando essas coisas e que realmente está formando um não cidadão. Agora, se é na quantidade que eles dizem que existe isso, é a degeneração da espécie humana, né? Porque se você pega casos de que você tem 20%, 23%... Outro dia eu estava lendo que a questão do autismo era 1 para 80, depois 1 para 50. Era 1 para 300. E agora está diminuindo. É 1 para 50. Na hora que for 1 para 30, não é mais transtorno, já é o comum, quer dizer, faz parte da natureza humana, né, ser autista. Porque é tanto. Quer dizer, é muita coisa para a gente pensar ao mesmo tempo, que tem essa questão, e depois, do outro lado, tem a questão da escola, tem a questão do centro de saúde, tem a questão dos serviços, de uma forma geral, que são contaminados. Né? Me parece isso. Né? É complicada a questão, mas que a gente precisa debater mais. Isso. Você está dizendo é muita coisa, e eu estou pensando quanta coisa que é. Porque o próprio aumento, o crescimento do número de diagnósticos tem a ver com a forma como se passou a diagnosticar, né? A forma como se vai mudando a maneira de diagnosticar. Então, realmente, tem tudo isso imbricado nessa discussão. Mas o que me parece mais urgente e que tem que ficar... É o emergencial, né, para a gente fazer antes do urgente, é qualificar a ação, e no que tange a escola, qualificar a ação pedagógica e enfrentar os problemas da escola a partir da ação pedagógica, que é só aí que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Eu tenho o sonho que o dia que a gente conseguir fazer isso minimamente, a gente vai poder dar outra resposta a esses campos. E, quem sabe, desequilibrar um pouco essa avançada desenfreada das áreas, tanto da medicalização quanto, eu vou continuar chamando de judicialização, mas já garantimos a diferença feita aqui, quanto dessa intervenção do campo legislativo e do campo judiciário, que não servem a melhorar a qualidade do ensino. E eu tenho essa sensação de que a gente só vai conseguir assumir outro lugar nesse debate no momento que a gente der uma resposta mais eficaz para o problema que a escola vive e enfrenta. Juliana, você fez um convite que
contamina, né? Então, assim, que os profissionais da educação busquem, né, essa melhoria técnica, esse aperfeiçoamento, esse, de verdade, empoderamento, né, ou um reempoderamento, porque o profissional da educação já teve Não esse poder. sei se teve, Rô. A gente anda muito nessa discussão. Não, eu acho que sim. Eu acho que em alguns momentos o professor foi uma figura importante na sociedade brasileira. Eu acho que esse para mim, o reempoderamento precisa ser buscado. Mas ele precisa ser buscado não só pela educação, porque ele precisa ser buscado por todas, para mim, por todas as políticas públicas sociais. Né? Então, vamos para a saúde, vamos para a assistência, porque assim, eu não consigo pensar que um profissional sozinho dê conta dessa complexidade que a sociedade da gente é hoje. Né? Então, esse olhar de juntar forças e juntar movimentos é o que me encanta nesse seu convite. E aí eu estava lembrando de São Paulo, né? A PL de São Paulo da dislexia, que já foi, saiu, voltou, caiu. Esse ano passado, não foi retirada. Não foi retirada. Em São Paulo, foi um movimento muito grande de várias entidades, sindicatos, o próprio Conselho de Psicologia atuou de uma maneira muito efetiva, a área das escolas. E o que aconteceu foi, há um mês atrás, a PL foi retirada e eles fizeram uma frente parlamentar antimedicalizante. Tá? Essa frente já existia e ela foi fortalecida em São Paulo. Então, assim, para a gente isso é um exemplo de que a gente tem força, a gente só precisa se unir. Né? E Campinas tem uma PL passeando, que nós do Despatologiza estamos tentando atuar. A gente já mandou uma série de questionamentos ao vereador que está com essa PL, né, de um dos transtornos, e a gente está aguardando ele nos chamar para conversar. Nós queremos diálogo com ele. E a gente quer dizer para ele que nós temos material para discutir. Né? E a gente espera que ele também tenha. Né? Ou a gente vai precisar se unir e tentar fazer a mesma coisa que aconteceu em São Paulo. Contar para ele que se ele não sabe, né, onde é que a coisa está pegando, que é melhor a gente retirar essa PL e fazer um movimento de fortalecimento técnico dos diferentes equipamentos de atendimento, né, à criança e adolescente. E que com isso a gente pode estar junto com ele, mas não nessa PL que ele está fazendo. Ok? Implicar a rede, eu acho, né? Sim, com certeza. Alguém mais, pessoal, quer colocar alguma coisa? Não? Eu acho que... Acho que nesse contexto que estava se falando, né, acho que a gente não pode perder, né, acho que uma palavra mesmo de luta que a gente sempre teve, né, que é que educação não é mercadoria. Né? Sim. Porque, na verdade, a mercantilização da educação, da saúde, a mercantilização da vida é o que sustenta tudo isso. Né? E essa mercantilização no campo da educação vai desde o que você falou, né, das organizações sociais na educação, o fechamento de escolas no estado de São Paulo. Aliás, eu não vi nenhuma ação de Ministério Público contra isso, fechamento de escola. Também não ouvi panela. Não. Também não, né? Não. Não ouvirá. Não, só contra a ciclovia, que é muito importante. Mas, enfim, isso, a compra de pacotes pedagógicos terceirizando a educação, né? As grandes, né? As grandes de tamanho, faculdades particulares, né? Esses conglomerados, quiosques que vendem diploma, e que as pessoas, os estudantes, eles são capturados mesmo, porque eles acreditam que estão conquistando o ensino superior. Na verdade, eles estão ganhando um canudo de papel que não vai lhes servir para nada, porque o mercado não aceita. Ou vai aceitar na rede de educação, mas que é para não fazer nada. Né? Mas eu acho que essa questão da mercantilização, eu acho que é o que mantém, né? E é um projeto que é cada vez maior. E aí esse projeto de mercantilização não tem ciência, não tem ética, não tem política, não tem direitos, né? Porque é o grande mercado ditando regras. E aí
tem que ir mesmo representante, e não é por causa das 1.000 famílias, né? O lobby aí é das indústrias. Né? Eu até estava comentando aqui com a Cecília, será que as faculdades de medicina de Campinas se posicionaram em relação a isso? Seria uma coisa interessante, mas também lembrei que nos hospitais das faculdades de medicina eles entram. Então, não sei se elas vão se posicionar. Mas acho que a gente tinha que pedir para as direções das faculdades se posicionarem. Até porque uma coisa é eles entrarem, né? Agora, dizer que sem eles não vai ter formação, eu gostaria muito de ouvir as congregações, né, das faculdades, né? E acho que a gente precisa provocar. Acho que a gente pode passar o vídeo depois, mandar para as direções das universidades, para que mas as universidades urgente, vejam né? o vídeo da argumentação. Como é que vocês se posicionam frente a isso? Acho que a gente tem que fazer esse jogo também, né? Eu acho que não adianta passar vídeo para eles, nada. Tem que mandar um ofício mesmo. Sim, Olha, está acontecendo isso, assim. Como é que vocês se posicionam? Enfim, botar nas redes sociais dizendo que mandou e como mandou e qual é a posição, se posicione. Porque é uma vergonha, né? É uma vergonha nacional isso. Eu ano passado, no debate do Construindo Vidas Patologizadas, né, teve uma... Enfim, eu estava lá na mesa e ouvi várias questões, várias falas de várias pessoas e fiquei pensando o que de fato, quais são as engrenagens que mantêm essa roda de destruição e de um estabelecimento de modos de controle cada vez mais profundos e, vamos dizer, estanques ou, vamos dizer, fortalecidos sobre as subjetividades das pessoas, sobre a nossa capacidade de resistir, de enfrentar essa marcha, né? E aí me veio muito, acho que é uma discussão que tem que ser feita por movimentos que estão pautando esse tipo de enfrentamento, que é a discussão das mídias, né? Eu falei isso lá no ano passado e acho que não dá para não falar da discussão das mídias, porque o fato é, hoje eu fiz isso uma vez, hoje à tarde, foi engraçado. Eu olhei e abri a página do UOL, e aí vi as manchetes, aí por acaso eu acessei a página do Estadão e me estranhou que a ordem das manchetes era a mesma, além do tema ser o mesmo, a ordem era a mesma, e fui no G1 e era igual. E eu certamente, com esses 3 sites, eu acho que eu devo ter devo ter feito a cobertura de, sei lá, 85% do acesso de notícias do Brasil. Falando por baixo, no dia de hoje, entendeu? Então eu fiquei pensando, falei, gente do céu, né? Isso aqui é o que existe de opinião sobre o mundo, sobre o Brasil, assim, para 85% das pessoas, e vai ser complementado para quem vê televisão pelo Jornal Nacional, que certamente vai falar das mesmas manchetes, né? Do mesmo jeito. Então acho que tem uma necessidade da gente repensar, quando a gente fala dessa coisa desenfreada, da gente repensar os nossos mecanismos de construção de consensos e de produção do que são as nossas verdades, porque a verdade é que a minha sensação é de que existe hoje uma homogeneização e uma capilaridade muito extensa, muito grande, de alguns pouquíssimos mecanismos que funcionam muito bem, que são muito controlados, né, e que ou a gente os enfrenta ou então é isso, a gente vai ter essa dificuldade que você apontou aqui. Pois é, exatamente. Eu vou, então, vendo se não tem mais ninguém para se colocar, eu gostaria de convidar a Rosângela e em seguida a Juliana para fazer as considerações finais aí, para a gente ir caminhando para o nosso debate. Esqueci. Eu acho que foi assim, pelo menos para mim, bastante enriquecedor. Juliana, queria te agradecer. Acho que vou levar algumas coisas novas para pensar e produzir em cima dessa conversa da judicialização. Tá? Queria agradecer a presença de vocês, lembrar que esse material vai ficar disponibilizado na TV Câmara, então quem não pôde assistir, que vocês acharem que vale a pena divulgar, né? Logo vai estar disponível.
Já está vai para o YouTube. Isso, a partir de amanhã no YouTube. Amanhã, então, para as pessoas que tiverem disponibilidade de estarem na praça, a partir da 1h, que quiser experimentar a dança circular, quiser experimentar o movimento vital expressivo, é a Praça da Catedral, né, acho que é José Bonifácio, a praça da frente da Catedral. Da 1h30 às 4h30 da tarde, vamos ter as rodas de Duin, de Reiki. Sim, vamos abrir com a roda de capoeira do Mestre Tarzan, que é muito gostosa. A gente experimentou no Fórum Pense sobre as questões do racismo, né, as reflexões do racismo, no final de outubro, e ele aceitou o nosso convite, né, para tá abrindo as atividades de amanhã. E a semana que vem, continuando, como o Pedro falou, já o Fórum Penses, né, Construindo Vidas Despatologizadas 2, que já está com o link de inscrição aberto. E acho que é isso. Acho que é continuar nos encontrando, continuar nos desafiando, continuar construindo conhecimento, mas, em especial, é continuar agregando. Porque, frente a isso que a gente está vivendo, ou a gente se agrega, ou a gente perde. Então, assim, o convite é agregação, tá? Então, boa noite. Bom, para terminar, eu queria falar disso que você falou da mídia, que é outro debate longo, né? Acho que a gente podia fazer um debate sobre ação da mídia e manutenção do fracasso escolar também, no sentido de que a mídia tem participação na forma como a gente tem produzido a vida. Sim. E quando você fala da homogeneidade, me chamou a atenção o seguinte, que tinha comentado sobre a proteção, né, a suposta proteção, e aí a construção de vantagens no momento. O que seria a proteção de menos capaz passa a ser vantagem. Eu tenho brincado sempre que é fácil fazer essa distinção na escola, é muito fácil fazer essa distinção dos diagnósticos de deficiência física para os diagnósticos de deficiência mental ou de saúde mental. É só pensar, você queria ter TDAH para ganhar 1 hora a mais no vestibular? Aí, né? Uma pergunta a se fazer. Outra pergunta a se fazer é, você queria ter uma paralisia para ganhar o serviço vai e vem, por exemplo? Né? Então, acho que a produção de vantagens é uma coisa que está colocada para a gente, especialmente quando você me fez pensar na homogeneização da mídia e de como não se bate panela para a ciclovia, não se bate panela para o fechamento das escolas, né? Mas se bate para a ciclovia, não se bate panela ou não se levanta a voz para o ganho de 1 hora a mais para fazer um grande vestibular de uma relevante universidade brasileira, mas se reclama das cotas, por exemplo, né? Então, tudo isso está atravessando essa conversa o tempo todo. E a ideia desse debate, que era a patologização e a judicialização, a patologização ficou até um pouco escondida hoje, porque a gente fala tanto dela, né? A gente especialmente tem falado tanto, já falamos nesse espaço aqui dos diagnósticos, das produções da patologização e tudo. Então, hoje a gente deu esse enfoque à judicialização, mas eles entram como alguns dos espaços onde a gente precisa enfrentar o fracasso escolar, alguma das ocorrências onde a gente precisa enfrentar o fracasso escolar. E eu queria só terminar dizendo que, apesar do nosso triciclo, a gente continua como posição política e nesse enfrentamento. Eu não sei se eu tenho a pretensão de ver tudo transformado no meu tempo de vida, mas, pelo menos, a gente fazer dos nossos serviços uma intervenção mais qualificada. Eu acho que isso já é uma vitória... É a maior vitória que a gente pode conquistar no nosso tempo de vida. Queria agradecer, de novo, a possibilidade de estar aqui. Espero que sirva como um lançamento de uma reflexão nova e que a gente possa continuar com ela, né, em muitos espaços. A Rosângela já deu a agenda, a gente continua essa semana com outras atividades no enfrentamento municipal aqui, da medicalização,
temos atividades na semana que vem também, e fazer mais um convite geral para a participação das atividades, dos grupos, desses encontros que a gente possa promover para juntos dar outros passos e outras tentativas. Isso. Bem, muito obrigado, então. Quero agradecer a Rosângela, quero agradecer a Juliana, quero agradecer a todo mundo que veio aqui. A gente vai encerrando o debate. Eu reitero o convite para as atividades que estão aí, que foram apresentadas, né? Particularmente o dia 16 e 17, o Construindo Vidas Patologizadas, lá na Unicamp. Quem quiser acessar o site para conhecer, pode colocar no Google Penses Unicamp, que já vai entrar na página do Fórum Penses da Unicamp. E já está na capa da página lá do Penses agora, então já dá para entrar e acessar. Muito obrigado, então, e aqui agora a gente encerra o nosso debate. Muito bem, menina. E nesse momento nós encerramos a transmissão da palestra em comemoração ao Dia Municipal de Enfrentamento à Medicalização da Educação e da Vida.